Graça e paz, irmãos, estamos aqui neste domingo, dia 3 de maio, já chegamos em maio, né? Com mais uma Escola Bíblica Dominical, estudo 26, o Evangelho aos Gentios, né? O anúncio e o batismo espiritual. Hoje nós encerraremos, então, esse estudo 26, onde nós já passamos aí, pelo menos os 4 domingos, falando dentro desse capítulo 10 de Atos, para a nossa santificação, para o nosso aprendizado, para a aplicação da nossa vida. Por enquanto estamos impedidos de nos reunir no templo da Igreja Batista Bortolândia, portanto nós continuaremos aqui nas transmissões via internet. Também você pode acessar aí na sua casa, acha no Google aí, no Google Vida Cristã Sempre, que é o blog onde tem lá todas as informações dos nossos estudos. E quem tem a revista, acompanha aí em sua casa. Vamos então orar para a gente começar essa aula. Senhor, obrigado por essa aula, por esse momento tão especiais que estamos passando aqui de estudo, de capacitação. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Continue conosco, com a nossa nação, com os nossos governantes. Abençoa a tua igreja, que nesse momento para em frente um visor para ouvir a tua voz, para o estudo da tua palavra. Abençoe a nossa igreja, a Igreja Batista Bortolândia, cada família, mas também todos os nossos ouvintes nessa manhã. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus queridos, vamos ao texto base, Atos capítulo 10, 44 a 48, que é o nosso estudo agora pela manhã. Lembrando que você já tem a revista aí em sua casa e também pelo blog, então aqui a gente só vai dar uma introdução, uma visão panorâmica deste capítulo 10 de Atos, agora no versículo 44 a 48. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água pedindo que estes sejam batizados, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que possamos ser edificados nesse estudo, neste domingo tão especial, né? Onde nós separamos para estar em comunhão uns com os outros, mesmo via internet, e com a nossa família, e com toda a igreja do Senhor Jesus. Muito bem, como vimos na semana passada, ao chegar na casa de Cornélio, já que estava ocupada com muitas pessoas, Pedro começa então a discorrer sobre alguns temas importantes, né, na história do povo de Israel, né? As promessas do Antigo Testamento, a chegada do Messias Jesus, né, e as boas novas do reino de Deus, e também testemunho dos apóstolos, não é? Inclusive o próprio testemunho do apóstolo Pedro, que está aí na casa de Cornélio. Então é neste momento que acontece algo maravilhoso no meio deles, né? É desse momento que nós iremos discorrer nessa manhã, desse momento ímpar e especial na vida da igreja, um momento onde eles entenderam ali que o evangelho não estava restrito aos judeus, mas o evangelho agora havia de alcançar todos os corações daqueles que não faziam parte do primeiro conselho, da primeira aliança, que era com o povo judeu. Tá? Eu vou discorrer sobre 4 pontos nessa manhã. Primeiro, o poder de Deus manifesto aos gentios. Versículo 44. Vamos apegar agora ao versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando das palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Ou seja, enquanto Pedro estava explanando acerca do Antigo Testamento, das promessas de Jesus, do Evangelho, do reino dos céus, neste momento então, diz o texto, o Espírito Santo desce sobre todos os que ouviam a mensagem. Por isso, o poder de Deus
manifesto aos gentios. Igualmente, aí nesse momento, igualmente ao que aconteceu em Atos capítulo 2, na manifestação lá no Pentecostes. A mesma coisa aconteceu nesse momento, o mesmo evento miraculoso acontece agora já com os gentios ouvindo a mensagem, como diz o texto, do Evangelho. É igual e idêntico, mas muito parecido àquilo que acontece em Pentecostes capítulo 2. A confirmação na descida do Espírito Santo do poder de Deus, o poder de Deus manifesto aos gentios. Nós temos uma revista, e lá na revista tem um ponto que diz assim: os presentes foram convencidos da culpabilidade dos seus pecados, do perdão divino disponível mediante o arrependimento e a confissão de pecados e da veracidade da mensagem que ouviram. Agora, meus irmãos, o evangelho não estava mais restrito apenas aos judeus. Aqui, claramente, nós vimos que o Espírito Santo desce sobre todos os gentios que ali estavam. A partir do quê? A partir de que eles ouviram a mensagem que Pedro trazia. Qual mensagem era essa? A mensagem acerca de Jesus Cristo. A mensagem acerca do reino. A mensagem acerca do testemunho dos apóstolos. Então, aqueles que estavam ali presentes, eles então foram convencidos da culpabilidade, convencidos de que precisavam mudar de direção, convencidos de que eram pecadores. Eles foram convencidos então ali do perdão divino indispensável mediante o arrependimento, indispensável arrependimento, e agora a confissão de pecados e da veracidade da mensagem que ouviram. Agora nesse versículo 44, Pedro, juntamente com todos os que estavam na casa de Cornélio, um gentil, um homem de poder, um centurião, né? Agora ele vê o poder de Deus sendo manifesto graciosamente aos gentios, a toda a nação, a todos aqueles, diz o texto, que ouvirem a mensagem. Olha que coisa importante. O poder de Deus vai se manifestar a partir do momento que as pessoas escutam do Evangelho, da mensagem salvadora, e o poder de Deus se manifesta. Por isso que nós falamos que o Espírito Santo só habita naquele que confessa Jesus como Senhor, porque esta é a mensagem das boas notícias. Essa é a mensagem do Evangelho. Então é impossível você ter o Espírito Santo sem que primeiro você escute do Evangelho. E o que é o Evangelho? A salvação das pessoas, de todos, inclusive dos gentios, por meio de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa manhã é exatamente o poder de Deus manifesto, visivelmente manifesto aos gentios. E agora, Pedro está ali falando do quê? Da mensagem, do reino, da palavra de Deus, desse livro que nós temos e todos vocês devem ter como palavra fiel de Deus às nações, a Bíblia Sagrada. A partir do momento que você ouve a mensagem descrita na palavra de Deus, aí a partir desse momento, né, o poder de Deus se manifesta de maneira espetacular, extraordinária na vida de todos aqueles que escutam e aceitam a mensagem. Porque essa mensagem, ela vai impactar as pessoas, vai abrir os olhos das pessoas para que elas possam ser convencidas de que não são nada. Convencidas que são culpadas, convencidas que são pecadoras. E aí começa então, quando ele aceita essa palavra, a ação divina, a ação do Espírito Santo, o poder de Deus sendo manifestado, tá? Então isso é muito importante nós sabemos nessa manhã. O evento Pentecostes capítulo 2 se repete agora no capítulo 10, não mais com os da aliança, ou seja, os judeus, mas agora ele é manifesto aos gentios. Por quê? Porque essas pessoas não estavam no Pentecostes.
mas eles carecem da graça, carecem do amor, carecem da salvação. E isso só acontece com Jesus Cristo. Amém? Então isso é muito importante nós aprendermos nessa manhã. O segundo ponto importante, para nós discorrermos um pouco aqui nessa EBD dominical, o segundo é o espanto dos judeus convertidos. Nós lemos o versículo 44 e agora o versículo 45, após isso ter acontecido, olha o que de fato passa a ocorrer na mente das pessoas. O espanto dos judeus convertidos. Versículo 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados, espantados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. Olha que coisa importante. Quando eles percebem ali, porque Pedro foi com Pedro os judeus convertidos ao cristianismo. Agora estão diante dos gentios. E quando acontece o ato, né, deles entenderem a mensagem e receberem o Espírito Santo da verdade, eles ficaram espantados. Eles ficaram espantados, porque como aquilo poderia acontecer, sendo que a mentalidade deles era que essa bênção, essa graça era restrita ao judaísmo. Mas não, nós aprendemos que eles se assustaram, o espanto dos judeus convertidos foi por conta dos ouvintes serem gentios, né? E até aquele momento, aquele presente momento, somente os judeus haviam sido agraciados com o dom do Espírito Santo. Imagina você, talvez até de maneira arrogante, né, prepotente, achar que a graça de Deus era só para um grupo específico. E agora eles estão diante dos gentios e espantados, porque eles viram o Senhor descer maravilhosamente com poder e graça sobre os gentios. Agora Cornélio e os demais ouvintes, entendendo a mensagem do reino, eles aceitaram a mensagem do reino, eles entenderam como eram culpados de pecados e precisavam dessa graça. Agora eles recebem o Espírito Santo e são impactados. Não somente Cornélio, quanto aos demais gentios, mas esse ato impacta a vida, inclusive, dos judeus que estavam com Pedro. Eles se assustaram, porque não tinha acontecido isso. E imaginavam que a graça de Deus estava restrito ao judaísmo. Acharam, inclusive, que para receber essa graça, eles tinham que se converter e se circuncidar. Não há necessidade da circuncisão. A circuncisão agora é no coração, onde agora gentios ouvem do Evangelho, reconhecem que são pecadoras, aceitam Jesus como Senhor e agora recebem o Espírito Santo na vida deles. Aquilo que diz Paulo escrevendo aos Efésios, o selo do Espírito Santo a partir de ouvir a mensagem do Evangelho. Às vezes nós ficamos espantados e surpreendidos quando pessoas que nós nem imaginávamos, passam então a viver a graça em suas vidas e são transformados porque reconhecem que são pecadoras e precisam da graça de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que foram impactadas pela palavra e mudaram radicalmente de vida quando ficaram de frente a frente com a verdade, com a palavra de Deus. Então, houve um espanto quando gentios se convertem e recebem o Espírito Santo do Senhor. O Evangelho não está restrito a nós, mas a todos quantos receberem o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Terceiro, a manifestação visível e audível do poder de Deus. Agora nós vamos para o versículo 46. O versículo 46 nos diz assim: pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Terceiro ponto, então, nós referimos à manifestação visível e audível do poder de Deus, né? Através daquele ato milagroso, né? Ato excepcional ocorrido ali na casa de Cornélio, juntamente
com o apóstolo Pedro e todos aqueles judeus que estavam presentes e os gentios que estavam presentes na casa de Cornélio. Assim como lá no Pentecostes, então, os gentios falaram em outras línguas, né? Em outras línguas, demonstrando claramente algo miraculoso, extraordinário, o poder de Deus. De maneira como foi? De maneira audível. Eles ouviram isso, eles escutaram e de maneira visível, eles viram o fato acontecer. Igualmente aconteceu em Pentecostes. Ali eles falaram em outras línguas, demonstrando o poder de Deus, a mesma graça do Espírito Santo derramada em Pentecostes, no capítulo 2, é a mesma graça agora derramada sobre os gentios. E o que é interessante, os judeus que estavam ali com Pedro ficaram impactados. E porque eles ouviram a ação, eles viram a ação do poder de Deus. A manifestação agora é visível, é audível do poder de Deus. Essa manifestação, nós podemos dizer que foi um evento pontual para demonstrar, né? E aí, entenda, é um momento pontual para demonstrar a graça de Deus, que essa graça é para todos. Por isso que aconteceu isso. E com o claro objetivo de expor o poder inigualável do Senhor. Entenda, isso não vai se repetir o tempo todo. Foi um momento histórico e necessário para quê? Para que Pedro, os demais apóstolos, os judeus, pudessem entender, inclusive a visão que Pedro teve lá em Jope, inclusive para entender que Deus é para todos. A graça dele quer se manifestar a todas as pessoas. E aí, por que aconteceu? Por que se repetiu isso em Pentecostes? Para que os judeus pudessem entender, né, essa nova etapa dos planos de Deus. É a nova etapa dos planos de Deus. O evangelho não é mais restrito. Ele não está dentro de uma caixinha do judaísmo. Ele agora se espalha para todas as pessoas. Quer judeu, quer grego, todos carecem então agora da graça de Deus. A partir do quê? Desse ato manifesto do poder de Deus. Então, o que acontece? E para que servir esse ato? É claro, para que esse evento pudesse ser visto pelos judeus, por Pedro, pelos demais, tanto aqueles caras espantados, e para que a graça de Deus fosse manifesta com o objetivo claro de expor o poder inigualável do Senhor. Não, quarto e último ponto, está no versículo 47 e 48. E é o exemplo a seguir, o batismo nas águas e em nome de Jesus. Vamos lá ao texto? Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Aqui, meus irmãos, no quarto ponto, para nós encerrarmos o estudo dessa manhã, está o seguinte: quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho e nós cremos, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e o próximo ato, então, é o ato do batismo. Batismo nas águas. Quando você aceita Jesus, você já recebe o Espírito Santo. E a partir desse momento, eles perguntaram, olha, e agora, né? Pedro, o que deve ser feito agora? E aí a solução vem exatamente na palavra de Pedro. Olha, vamos batizar. Batismo nas águas. Esse batismo deve ser em nome de quem? É em nome de Jesus, como diz o texto. Como de fato, em nome do Senhor Jesus, como o nosso Senhor e Salvador. O Salvador de nossas vidas, né? É claro que sabemos que o batismo não salva. O batismo não tem o poder salvífico. Mas é uma ordenança divina. É também um ato de confissão pública de fé, né? Servindo então de quê? De testemunho de uma nova vida em Jesus Cristo. Então, quando
Cornélio e os demais gentios recebem a palavra, né? E o Espírito Santo passa a habitar nele de maneira extraordinária, né? Incompreensível muitas vezes. Aí, o que eles precisam fazer? Ser batizados em nome de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador de nossas vidas. O exemplo a seguir, então, é o batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo. Não é em nome de outra pessoa, não é em nome de nenhuma outra entidade, mas em nome de Jesus Cristo. Porque é Ele que nos salva, é Ele que foi enviado ao mundo para salvar todas as pessoas, tanto judeus como gentios. E agora então, o processo é o mesmo, não muda, o processo é o mesmo. Hoje em dia, quando as pessoas reconhecerem a graça e o amor de Deus, a partir do momento que elas escutam o Evangelho, elas então recebem o Espírito Santo passa a habitar nessas pessoas. Agora o que elas precisam fazer? Serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí passam então a testemunhar, passam a ser membro de uma igreja e do corpo de Cristo vivo, que de fato deve ser então exposto através da vida, para que todos possam alcançar essa mesma graça que nós, como aquele povo, alcançou. Amém? Então, esses foram os 4 pontos que nós destacamos nessa manhã. Eu espero que você acesse então aí o blog, né? Vai no Google aí, coloca Vida Cristã Sempre, e você vai poder apreciar muitas informações, muitas mensagens, muita interpretação de texto bíblico, muita palavra da verdade lá. E quem é da Igreja Batista Bortolândia tem a revista que é usada aí semanalmente em suas casas, quando retornarmos à igreja, usaremos lá. Que Deus te abençoe. Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, obrigado por essa manhã tão edificante. Abençoa as nossas vidas, derrama sobre nós a tua graça, da tua misericórdia. Continua conosco, Senhor. Continua visitando cada coração, cada irmão da tua igreja. Esteja conosco ao longo dessa semana, que à noite possamos estar juntos novamente para estarmos cultuando e adorando ao Senhor. Oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê um domingo abençoado na presença do Senhor. Logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos cultuando novamente ao Senhor, juntamente com os nossos irmãos, mesmo em suas casas. Mas a sintonia será a mesma em nome de Jesus. Deus te abençoe.